Olá, galera do YouTube. Meu nome é Ricardo Martelo. Estamos aqui mais uma vez com uma rapidinha na história. O tema de hoje será a crise do sistema colonial. A gente vai dar uma passadinha rapidinho na história para vocês verem, tá? Só para situar no tempo. Em 1500, conquista do Brasil. 1530, Martim Afonso Souza vem para cá para fazer o reconhecimento geográfico do Brasil, para dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Em 1580, morre Dom Henrique. Dinastia de Avis. Dom Henrique morre. E quando ele morre, Portugal não tem mais rei. É o início da União Ibérica. Em 1640 termina a União Ibérica. Agora, é esse homem que está aqui no quadro. Agora é Dom João IV, dinastia dos Braganças. Então, quando Dom João IV assume, ele pega Portugal falido. Portugal está ferrado, gente. Financeiramente ferrado. Por quê? União Ibérica, invasão holandesa. Está ferrado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exigir que plante em todo o Brasil cana-de-açúcar. Ele quer voltar a vender o açúcar. Ele quer voltar a dominar o comércio de açúcar. Mas ele se esquece de um problema. Ele não tem mão de obra. Cadê a mão de obra negra? E vocês vão ver isso daqui a pouco. O rei, então, em 1642, cria o Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino, ele vai administrar o Brasil sem ter nunca pisado no Brasil. Automaticamente, em 1647, é criado as companhias privilegiadas. Essas companhias vão fazer comércio diretamente com os colonos. Em 1661, o rei vai instituir o Pacto Colonial, o exclusivo comercial metropolitano. Agora, os donos de engenho são obrigados a fazer comércio diretamente com Lisboa. É a metrópole. Não tem como burlar o sistema. Se burlar, se for pego, tá ferrado. Tá? Mas olha só, o rei criou o Conselho Ultramarino, as companhias privilegiadas. O rei está arrochando o Brasil. Mas repare uma coisa, não tem como você explorar uma colônia sem desenvolvê-la. Isso é fato. Vamos ao primeiro problema. A primeira revolta nativista. Atenção, gente. O Maranhão estava carente de mão de obra. O rei mandou plantar cana-de-açúcar. Os donos de engenho do Maranhão, então, resolveram invadir os aldeamentos dos jesuítas. Expulsaram os jesuítas. O rei, para solucionar o problema do Maranhão, em 1682, criou a Companhia do Comércio do Maranhão. Essa companhia chega prometendo mundos e fundos. Promete colocar escravos a preços mínimos. Prometeu criar um armazém imenso para fazer negócios junto com os colonos, vice-versa. Só que a mão de obra não foi colocada a preço mínimo que eles haviam falado. E o mercado, o armazém, só comprava o que eles queriam. Os donos de engenho, então, se rebelaram. Manuel Beckham expulsa o governador, tira o governador do poder e forma um governo provisório. Chama o irmão dele, Tomás Beckham, e comunica a revolta ao rei. Tomás, então, saiu daqui para comunicar. Ao chegar lá, Tomás é preso. O rei, então, mandou uma força militar junto com o novo governador. Ao chegar ao Maranhão, não houve resistência nenhuma. Manuel é preso, Manuel é enforcado. A segunda revolta que nós vamos ter é o Quilombo de Palmares. Gente, quando houve a invasão holandesa em 1630, quando os holandeses invadiram o Nordeste, lembrando a vocês, em 1624 ele invade a Bahia, em 1625 é expulso, não consegue, mas em 1630 eles voltaram com 56 navios, né, e muitos soldados, e esses caras então chegaram e dominaram o Nordeste, com a ajuda do Domingos Fernandes de Calabar, um nativo da terra, isso é fato. Então, quando os holandeses chegaram, em 1637, é mandado para cá Nassau, Maurício Nassau, para administrar o Nordeste. Nassau, então, chega, e a primeira coisa que ele vai fazer é da liberdade religiosa e vai conceder crédito para quem quiser ter engenho de açúcar. Aí o que acontece? Muitos que eram fazendeiros aceitaram, pegaram e formaram um engenho. Só que não estavam pagando essa dívida ao Nassau. Isso vai causar problema. Muito problema. Em 1647, Nassau é tirado do poder. Quem assume agora o Nordeste é a Companhia.
E em 1654, os holandeses são expulsos. Mas olha bem, gente, quando ocorreu a invasão, os negros fugiram do Nordeste. E esses negros fugiram e foram fundar o Quilombo do Palmares, em Maceió, Alagoas. O Quilombo, que lá vai ter a liderança do Zumbi, onde serão formados os mocambos, os conjuntos de casas. Os negros lá viviam bem, entre eles, é claro, tá? Entre eles. Mas olha só, o Quilombo do Palmares significava para o Nordeste a desestabilização da economia. Era necessário tirar os negros do Quilombo e devolver para o Nordeste, para os fazendeiros. O poder local, então, resolveu, os fazendeiros, junto com o poder local, resolveu contratar um sertanismo de contrato, um bandeirante, Domingos Jorge Velho. Ó. Domingos Jorge Velho entrou no Quilombo a primeira vez e não foi feliz. Na segunda vez, ele volta muito bem preparado. Ele acaba com o Quilombo, Zumbi foge, ele consegue prender o Zumbi. Em 1695, Zumbi é morto. Uma outra revolta que nós vamos ter no Brasil, revolta nativista, é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é a rivalidade dos donos de engenho de Olinda com os comerciantes portugueses. Lembre-se, mais uma vez, os holandeses vão entrar nessa história. Quando os holandeses invadiram o Nordeste, os holandeses compravam o açúcar dos donos de engenho e pagavam muito bem. Só que os holandeses foram expulsos. E quem assumiu agora o comércio são os comerciantes portugueses, os mascates. E esses caras vão pagar quanto eles querem pagar, porque é o pacto colonial. Vai ter que fazer negócio com eles, não tem jeito. E com isso, os donos de engenho começaram a ficar, os donos de Olinda, começaram a ficar pobres, sem dinheiro. Começaram a ficar endividados, porque contraía dinheiro com os comerciantes portugueses. Olha o problema. E para piorar a situação, Recife começou a crescer. Gente, Recife pagava imposto a Olinda. Olinda tinha Câmara Municipal, tinha Pelourinho. Só que Recife começa a crescer, os comerciantes portugueses resolveram não mais pagar imposto. Pediram ao rei para separar Olinda do Recife. O rei permitiu. E com isso a revolta se agravou. A revolta se agrava. Os donos de engenho de Olinda começaram a perseguir os portugueses, até que o rei, então, deu um fim nisso tudo. Tá? E manteve a separação. Uma outra revolta que nós vamos ter será nada mais que nada menos que a revolta de Vila Rica. Nem te conto. A revolta de Vila Rica, ou Felipe dos Santos, ocorreu em Minas Gerais. Por quê, Ricardo? Gente, em 1693, Minas Gerais descobriu ouro. Ouro! Todo o ouro circulava em Minas Gerais em pó. O comércio era feito em ouro em pó. Não tinha dinheiro, era ouro em pó. Mas só que o ouro era roubado. Muitos roubavam o ouro. Muitos. Era geral, um roubo generalizado. É o contrabando, gente. Não tem jeito. Era o contrabando generalizado. O rei, então, para conter o contrabando, o que ele vai fazer? Vamos criar em Minas Gerais as casas de fundição. O que era a casa de fundição? Nenhum ouro agora pode circular em pó. Esse ouro vai ser levado para a casa de fundição. Na casa de fundição, esse ouro será transformado em barra. Automaticamente vai levar o selo real. E quando leva o selo real é porque a coroa portuguesa tirou os 20%. Tirou o quinto. Mas como esses caras vão fazer negócio com barra em ouro? Como? Vocês estavam acostumados a fazer com ouro em pó. E para piorar a situação, desde o momento que leva o ouro, eles já tinham medo de ser roubado lá dentro da casa de fundição. Tirar um pouquinho do ouro já tira o valor deles. Ainda tem que pagar o quinto. Felipe II, então, não aceita. Contra a casa de fundição, ele vai brigar. Só que ele vai ser preso, enforcado e esquartejado. Essas foram as revoltas nativistas. Agora, uma outra revolta que vai ocorrer no Brasil colônia é revolta. Revolução separatista ou libertação nacional.
A primeira revolta é essa aqui, ó, a Inconfidência Mineira, 1789. A Inconfidência Mineira vai se espelhar no modelo da independência dos Estados Unidos. Os ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, por que ocorreu a Inconfidência Mineira? Vamos lá. Os contratadores que recolhiam os impostos não estavam repassando dinheiro para a coroa portuguesa. Anualmente, Minas Gerais tinha que pagar 1.500 quilos de ouro ao ano. Por ano, 1.500 quilos de ouro. Ou seja, sem arrobas. Sem arrobas que deveriam pagar. Lembra da aula do Pombal? Foi Pombal quem criou arroba. Só que eles não estavam pagando. Estavam devendo quase 490 arrobas. Para piorar a situação, a dona Maria I, Maria Louca, sabe o que ela vai fazer? Em 1785, ela vai decretar um alvará suspendendo indústria e manufatura em Minas Gerais. Se a elite investia dinheiro em indústria, manufaturas, tinha siderúrgica, fábrica de aguardente. Pô, imagina, várias manufaturas. Imagina se proibindo assim do nada. Os caras se revoltaram. Os caras se revoltaram. Só que a coroa portuguesa acha que eles não estão pagando os impostos por causa do roubo. Também. Mas estava ocorrendo em Minas Gerais o declínio da produção aurífera. Em meados do século XVIII, o ouro começou a declinar. E é mandado para dentro de Minas Gerais Visconde Barbacena, o novo governador. Portugal envia ele para lá, manda para cá para o Brasil. Ele chega em Minas Gerais e ele vai querer saber os motivos que não estão pagando. Ele faz uma reunião, ele quer saber. E então faz o levantamento, sabe o que ele vai fazer? Ele vai instituir a derrama. O que é derrama? O pagamento obrigatório. Toda pessoa de Minas Gerais, sendo minerador ou não, vai ter que se cotizar para pagar o que deve à coroa. Quando ele decreta a derrama, a elite está reunida, jogando baralho. Até que um garotinho chega e leva a carta para ele. Quando um membro da elite lê, gente, a coroa decretou a derrama. Vamos começar a conspiração. Os caras então resolveram, vamos separar. Vamos fundar uma república. Olha só, cara. Eu falei para vocês. Sabe? Eu falei para vocês que não tem como você explorar sem desenvolver. Se desenvolveu. Olha o problema agora. Cada membro da elite tinha uma função. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, também tinha uma função. Ele era alferes, ele era militar. Então, numa data marcada, eles iriam fazer uma emboscada com o governador e matar o governador. E começar a decretar a Inconfidência Mineira. Lembre-se, tá? Inconfidente quer dizer traidor, conspirador. Aquele que conspira contra algo ou alguém. Quem é esse alguém? A coroa portuguesa. Só que um membro da elite, chamado Joaquim Silvério dos Reis, resolveu caguetar. Gente, mas a Inconfidência Mineira era uma revolta que estava muito bem arquitetada, muito bem organizada. O plano político dos caras era capital em São João del Rei, uma universidade em Vila Rica, uma bandeira triangular, vermelha, libertas quais será também, liberdade ainda que tardia. O exército seria permanente, sabe? Então, sem problema nenhum, o dízimo recolhido pela igreja, lembre-se do padroado no Brasil, só que o Joaquim Silvério dos Reis caguetou. Quando cagueta, o Visconde Barbacena, então, comunicou à coroa portuguesa e foi prendendo um por um. E muitos membros da elite que faziam parte resolveram também denunciar a revolta. E foram denunciando, ó, escrevendo cartas, próprio punho, denunciando. Tiradentes estava no Rio de Janeiro, Tiradentes não sabia de nada. Até que Tiradentes é preso, levado para a Ilha das Cobras, fica preso lá. E em 1792,
assumiu toda a culpa. 1792, Tiradentes é enforcado e esquartejado. Seu corpo foi cortado em pedacinhos e colocado em vários lugares por onde ele passou, por onde ele citou a revolta. E assim terminou a Inconfidência Mineira. A última revolta de libertação nacional foi a Conjuração Baiana. Gente, 1798. Quase 10 anos depois, os caras não aprenderam. Vão bater de frente com o sistema. Coisa de louco. Coisa de louco. Mas, né, é o brio dos caras. É o brio deles. Então, a maçonaria chegou em 1797 e começou a colocar panfletos em tabernas, a fixar panfletos em tabernas. E o panfleto dizia o seguinte: animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que seremos todos irmãos. Tempo em que seremos todos iguais. O quê? Todos iguais? Todos iguais? Então, quem sabia ler, lia aqueles panfletos com a população em volta e assistia. E quando falava todos iguais, liberdade para todos. Fim da escravidão. Igualdade social. É a primeira revolta que vai falar no fim da escravidão. A Conjuração Baiana. Aí, o que acontece? Os revoltosos serão pegos, soldados, artesãos, por isso o nome da revolta. Né? Por isso que é o nome da revolta. Revolta dos alfaiates. Então, os artesãos são pegos, todos pegos, né? E só os pobres serão enforcados. Mas, guarda uma coisa com vocês. Diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ela é inspirada no modelo da Revolução Francesa. Tá? Da Revolução Francesa. Prestem bem atenção. Inconfidência Mineira, participação da elite. Os ideais do modelo da independência dos Estados Unidos. Conjuração Baiana, Revolução Francesa, 1789. Ocorreu a Revolução Francesa. Tá? Beleza? Deu muito tempo para se organizarem. E assim termina a nossa aula. Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no meu canal, dê um joinha, tá? E aperte o sininho. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e muita paz.